E à primeira haverá logo amarelo. Aliás, foi um diálogo curioso que vemos os jogadores alinhados ali na antecâmara do relevado e Jorge Sousa a dialogar com os capitães à frente e os restantes 10 jogadores, quer de Guimarães, quer de Futebol Clube do Porto, imediatamente atrás dos respectivos capitães. Essa chamada de atenção tem a ver, de facto, com o lado está molhado, que torna o jogo mais rápido e abordagens também um bocadinho mais agressivas, especialmente no sentido de desarmar até alguns carrinhos que possam pôr em causa a atividade física dos jogadores. Primeiros minutos do jogo com reposição a favor do Vitória de Guimarães. Adi executa o lançamento para André. Outra vez Adi a tentar jogar agora com Moussa Mazou. Nas costas tem Otamendi. Consegue receber Mazou. Segundo Jorge Sousa, controlando a bola com a mão. Pontapé livre para o Porto, marcado por Otamendi. Marca para Defur, revendo aqui o momento da infração de Mazou. E a saída agora de bola do Porto com Alexandro. A fazer o passe na direção do guarda-redes Fabiano. Otamendi. Danilo, aproxima-se dele agora Ricardo Gomes. Danilo libertando para Mangala. Cai à esquerda Defur, vigilância de André Santos. Sai o passe do central francês para o médio internacional belga Fernando. Na frente tem André. Deixa ficar em Mangala. À esquerda mantém-se o apoio de Steven Defur. A receber e a colocar em Alexandro. Mantém a posse Alexandro. Traz agora para Defur. Não é muito preciso o passe. E Defur por a rolar para o Otamendi. Apesar nestes minutos iniciais está a esbarrar o Futebol Clube do Porto na boa organização defensiva do Vitória de Guimarães. Alexandro tentar passar, depois Leonel Olímpio no corte. Está a tentar sair Barrientos, a acelerar aqui perante Defur. Ainda ganha Barrientos. Mantém-se na jogada Defur, tenta tirar para uma zona onde já tinha também a oposição de Lucho Gonzalez. A bola saiu pela linha final com pontapé de canto a favorecer a Vitória de Guimarães. Ficou Lucho a protestar, dizendo que o último terá sido o Barrientos a tocar, mas é assinalado de canto à direita do ataque do Vitória. Barrientos não é um jogador de corredor, não é um jogador veloz, tem feito esta posição ora na direita ou na esquerda, mais na esquerda que na direita, mas Defur também não é assim muito rápido e conseguiu dividir com o Barrientos. De facto, foi o último a tocar de Barrientos. Corta agora de Silvestre Varela. Vai tentar insistir ali no carrinho Pedro Correia. A bola ultrapassa a lateral. Pedro Correia terá tocado contra Josué. O lançamento beneficia a Vitória. Revendo o lance. Aqui está, a bola sai tocada, empurrada por Josué pela linha lateral. O lançamento para ser efetuado por Pedro Correia. Lança o lateral na direção de André Santos. Sai no drible. Pedro Correia faz cruzamento para o corte de Otamendi. Insistência de Leonel Olímpio. Distribuindo agora na direção da Adi. Aproximação de Varela. Movimento na entrada de André Santos, colocando em André, o corte é de Defur. Muito bem o movimento de André Santos, a aproveitar ali um espaço que surgia entre o central e o lateral do Futebol Clube do Porto, nomeadamente Otamendi e Danilo, e aqui a tentar servir a André para um remate fora da área. Primeiros momentos da partida em Guimarães, 0-0 entre Vitória e Futebol Clube do Porto. Paulo Oliveira com a bola. Tenta adiantar agora na direção de Mazou. Essa bola passa entre os centrais do Porto, recolhe Otamendi. Aproxima-se de Fernando, encosta-se à linha lateral do lado direito de Danilo. Bola para Fernando. Retribuição do passe ao Otamendi e o atraso na direção de Fabiano. Mangala. Otamendi. Alonga para Jackson. Recebe e coloca a bola em Varela. Aproxima-se dele Adi. Já estão na área 3 jogadores do Porto. Mais distante dos quais é Josué. Tira-lhe a bola do alcance Pedro Correia. Reposição a favor do Porto. É uma boa jogada aqui de envolvimento ofensivo, com o apoio de Jackson e ele próprio a colocar a bola em Varela e depois a infelicidade e o cruzamento sair para o jogador menos capaz em termos de jogo aéreo, que foi Lucho e Jackson na área, mas a bola foi no caminho do jogo. Pois era, Danilo ganhou agora Lucho. Serve Silvestre Varela, muito puxado o passe, é pontapé de baliza a favor da Vitória. Pede desculpa Lucho Gonzalez, Varela, o relevado está molhado e agora isso ficou aprovado, o passe do Lucho a sair e a bola a escorregar com grande velocidade para lá da linha de fundo. Assis para bater o pontapé de baliza. Habitual suplente do Vitória de Guimarães, hoje por força do afastamento de Douglas, a assumir a condição de titular. Douglas tinha sido titular num jogo frente ao Fátima. André Santos a jogar com Barrientos, depois Defur, a seguir Alexandre, na frente tem André, também André Santos, vai Mazou e o atraso. Na direção de Fabiano, creio que sai dos pés de Mangala. E Fabiano a colocar a bola fora.
Lançamento a favor do Vitória de Guimarães. Executa Pedro Correia. André Santos. Trocar com André. Depois tentava sair um pouco mais atrás André Santos. Resposta do Porto. Varela. À frente tem Ricardo Gomes. Entrega agora a Danilo. Josué. Mete bem André Santos. Consegue a recuperação. Pedro Correia. Outra vez André Santos. É Barrientos. A lutar com o luxo. Ganhou o Josué. Deixa ficar em Alexandro. Corte do Pedro Correia. Depois Josué a tirar a bola da zona de pressão. Otamendi na insistência. Agora no passe direção Danilo. Varela. Fernando. Luxo. Jackson. Ainda vem Jackson. E o corte é de André para André Santos. Ricardo Gomes. Mais atrás vem Adi. Na frente está Moussa Mazu. Bola para Adi. E o Ganês avança na tentativa de retribuição do passe a Ricardo Gomes. Corte de Otamendi. E o lançamento beneficia o Porto. Nota-se de concentração elevadíssima em ambas as equipas, nos confrontos individuais, marcações apertadas, evidentemente depois com o decorrer da partida e o desgaste que vai sendo acumulado em termos físicos e anímicos ou psicológicos vai permitir que possam acontecer coisas diferentes daquelas que estão a acontecer nestes minutos iniciais, em que as equipas estão muito concentradas nas suas tarefas defensivas, bem organizadas e não permitem praticamente chegadas às áreas. Fernando, Otamendi. Defur. Pressiona agora André. Liberta na direção de Fernando. Vem se aproximando o Jackson. Recebe Jackson, tenta jogar dentro com Josué. Ganha Mazu. Lionel Olímpio. Abertura na expectativa do movimento. Saísse o movimento de Adi. Lançamento para o Futebol Clube do Porto e Jorge Sousa vai tentar perceber o que se passa com o Moreno. Ficou ali assentado no relevado 6 da equipa do Vitória. Jorge Sousa vai lá tentar perceber, está em diálogo com o jogador do Vitória e maneira a equipa médica da casa. Creio que é aqui neste lance com Josué, que acaba por se lesionar o central do Vitória de Guimarães Moreno, vivendo uma outra perspectiva ainda sido atingido pelo pé de Josué. Aproveita Rui Vitória para chamar Mazu, também André Santos, mas sobretudo Mazu para lhe dar indicações. Não, no pé não foi, creio que o jogador se está a queixar ou do joelho ou da canela. Penso que há um ligeiro toque no joelho e é aí que se queixa Moreno. Imediato Freire salta para o aquecimento do lado do Vitória. O Rui Vitória habilita-se, digamos, a responder à necessidade de substituir Moreno. Creio que o sinal que dá agora aqui a Salazar Coimbra, médico do Vitória de Guimarães, é um cenário que não se colocará. Moreno aparentemente vai regressar ao jogo. E o Porto a restituir o Vitória da posse da bola. E regressa Moreno. Bola na posse de Assis. Assis tentando colocar agora mais longo. Era para Mazu. Não deixa passar Defur. Lançamento a favor do Vitória de Guimarães. Lançamento para Adi efetuar. Aproxima-se dele agora André. O lançamento mais longo para Ricardo Gomes. É nas costas Mazu. Ainda a pressão do Otamendi. Entrega a Adi. Liberta para Lionel Olímpio. Aproxima-se Jackson. Mantém a posse de Lionel. A abertura para Pedro Correia. Barrientos colado à linha lateral na expectativa de que saia ao passe e sai para o Uruguai. Pressiona Alexandre. Paulo Oliveira. Lionel Olímpio. Já com luxo por perto. E depois é André Santos no atraso. Assis. Tentar recolocar a bola no meio campo ofensivo. Alexandre. Devolve Pedro Correia. Outra vez Alexandre. Agora Josué. Pita Jorge Sousa. Manda marcar um livre a favor do Porto. Continua essas marcações apertadas. Quer uma, quer outra equipa não deixam que se faça muito a circulação de bola para que não haja muito tempo para pensar. Ou o jogador que tem a bola, todos os outros estão com possibilidades de ter algum aproveitamento e fazer alguma abordagem às balizas. Todos eles estão muito bem posicionados. Josué faz o passo para Varela. Aqui é onde o José se sente mais confortável, naquela zona do terreno, por isso ele faz isto muitas vezes, não parece a zona do terreno. Ele tem esta facilidade também de passe longo, tem qualidade de passe e tem visão de jogo. Livre para o Vitória, vai ser marcado por Adi. Avança o lateral para a marcação do pontapé livre. Falta de Danilo sobre Ricardo Gomes.
na origem deste livre já marcado e que resulta num lançamento a favor do Vitória de Guimarães, já em pleno meio campo do Porto. É sempre uma concentração muito elevada para Mazou. Mazou, apesar de ser um jogador de elevada estatura, tem uma enorme mobilidade e movimenta-se muito bem em toda a frente de ataque, é capaz de cair também nos corredores, como fez agora, só que o Otamendi atento ao movimento de Mazou. E agora é passe de Fernando para Alexandro, joga com Josué, leva ao lado de Lionel Olímpio, faz falta sobre Josué. É uma das primeiras oportunidades que o Porto teve de tirar ataque rápido. Também houve uma resposta rápida, uma recuperação defensiva também muito rápida por parte dos jogadores do Vitória de Guimarães e conseguiram anular este ataque de futebol. Juntam-se os laterais do Porto para a marcação deste pontapé livre e depois afastam-se e fica Josué apenas no local onde foi cometida a infração. Estão ultrapassados os primeiros 10 minutos em Guimarães. Segue com 0-0 este jogo entre Vitória e Porto para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Afastou Paulo Oliveira, recupera Luxo. Danilo. Chega do outro lado Alexandro, mais no meio Defur. Danilo a tentar colocar a bola em Josué. Recebe, aproxima-se ele Barrientos. Alexandro. Defur. Danilo. Evita Ricardo Gomes. Sai no drible. Depois no passo para Defur. Dá Varela. Cobertura de Adi. Vai abrir uma linha de passe mais recuada agora Danilo. Fica dentro de Fernando. Vem o movimento da equipa do Vitória. Brigando o Porto a recuar. Otamendi para Mangalá. Aproxima-se Josué. Fernando. Luxo. Fernando. Espera do passe Varela. Teve de fazer um movimento para fugir ao fora de jogo porque se adiantou demais relativamente à jogada e depois não sai sincronizado o passe de Fernando com o movimento de Varela. Mas Varela tinha condições para abordar esta bola sem estar nessa posição irregular. Tinha tempo suficiente e conforme Fernando trazia a bola, sem qualquer pressão, para poder decidir melhor, neste caso Varela do que Fernando. Fernando acabou por decidir muito bem. Mangalá no atraso para Fabiano. Otamendi. Pressiona agora Ricardo Gomes. Otamendi atirou contra Ricardo Gomes, ganhou o lançamento. Danilo para executar a reposição de bola a favor do Futebol Clube do Porto. Lança para Otamendi, aproxima-se Mazou. Otamendi em busca de Jackson. Desvio de Paulo Oliveira. Atento lateral Pedro Correia. Nova oposição já Josué, apertando com Pedro Correia. E aqui não querendo correr muitos riscos, Pedro Correia, colocando a bola na frente, longe, para que a equipa se possa organizar, porque uma perda de bola naquela zona do terreno poderia ser perigo para a sua baliza. Varela, Danilo, outra vez Varela, atento ali no corte, Ricardo Gomes. É atrás Varela, faz o passe na direção da Adi. Na frente tem agora Danilo, tenta dar uma situação boa para a saída e consegue desembrulhar o lance. Ao passe para Ricardo Gomes. Mete o corpo Otamendi para evitar que passasse a bola saída dos pés de Ricardo Gomes. Fica a pedir infração Ricardo Gomes, creio que fica a pedir mão do Otamendi. Que pena que Ricardo Gomes não tenha respeitado a movimentação de Mazou, que foi muito boa e ficava em condições para partir para a baliza, mas só tinha olhos na baliza Ricardo Gomes naquele momento e não respeitou esse movimento. Mazou. Lionel Olímpio a fazer o passe agora para o outro lado. Bola para André, colocada por Barrientos em André. Entre André e Mangalá haverá uma diferença entre os 15 e os 20 centímetros, que terá vantagem neste lance para o Mangalá. Está aqui o lance do Mangalá, ainda que possa, aparentemente parece ocasional. Sim. A forma como o jogador se levanta, a bola está nas costas, não aparenta haver irregularidade. Lançamento para Pedro Correia. Recuperação agora de Moreno. Ali está a chegar Varela. Retoma a posse para o Porto Varela. Fernando. Luxo. Está a entrar Fernando. Luxo já viu. Dá-lhe a bola. No meio segue Jackson. Fernando também já viu, mas tenta colocar sobre o guarda-redes e faz o primeiro golo da partida. Fernando, um excelente golo ao quarto de hora de Fernando.
a bater Assis e a colocar o Futebol Clube do Porto em vantagem no marcador. Tudo começa lá atrás com o Silvestre Varela e depois a combinação entre Lucho e Fernando. Rapidíssimo Fernando a vir pelo corredor direito e eu penso que ele tentava claramente tirar o cruzamento à procura de Jackson. O que é certo é que a bola vai na perfeição na direção da baliza e faz o chapéu a Assis. A jogada toda ela muito bem construída, mais uma situação de ataque rápido que o Futebol Clube do Porto não tem tido muitas possibilidades de poder tirar estes ataques rápidos, nem é muito habitual ver o Futebol Clube do Porto a fazer estes ataques rápidos, mas houve aqui condições para isso mesmo, sendo que surpreendentemente é Fernando a fazer essa desmarcação de ruptura e a fazer então este lance. Eu ia dizer que daqui a pouco, quando Fernando passar perto de ti, perguntar-lhe, acho se foi intencional ou não. A mim não me parece, acho que há toda a intenção de Fernando em colocar a bola em Jackson Martins, só que ela sai diretamente para ele. Isso fará toda a diferença para a classificação do lance como um grande golo ou uma abordagem feliz de Fernando. A verdade é que tem o mérito da desmarcação. Ia colocar aqui o Futebol Clube do Porto em vantagem no marcador ao quarto de hora. Isto acaba, só o próprio poderá acaba por ser até não? um pouco um grito de revolta de Fernando nesta questão que eu referi no início da partida, que tem faltado um pouco ao Futebol Clube do Porto, estas desmarcações de ruptura, esta agressividade no ataque. E foi o próprio Fernando a iniciar então a jogada. Penso que é dele que começa um dos primeiros passos e depois a solicitar ele próprio a bola nessa desmarcação de ruptura e a conseguir então fazer este primeiro gol. Danilo deixa ficar em Fernando, coloca agora em Lucho. Alexandro, a abertura na direção de Josué, aproxima-se Pedro Correia, sai cruzamento para o corte de Moreno. Ainda Pedro Correia a perseguir o percurso da bola, lançamento a favor do Porto. Alexandro para lançar à frente de Josué, aproximação de Jackson, recebe o colombiano, nas costas tira para o Oliveira, acaba por sofrer falta e o Vitória ganha direito ao pontapé livre. Esse aqui é um jogo com muitos golos também, penso eu, pelas características desta competição, que isto hoje tem que ficar decidido. Temos agora um Vitória em desvantagem no marcador, que vai à procura do golo. Não acredito que há já, que ainda é muito cedo, desenfreadamente à procura desse golo, mas vai tentar esse golo. E o Futebol Clube do Porto, ou o Vitória marca, ou o Futebol Clube do Porto pode aproveitar esse maior balanceamento ofensivo da equipa de Guimarães e voltar a marcar também. Portanto, acredito que seja um jogo, e até também porque já fiz essa referência, existe disponibilidade, concentração nas equipas, nomeadamente nos jogadores, da forma como estão a interpretar esta eliminatória da Taça Portugal e a importância que lhe estão a dar também, e isso também é visível nas bancadas do estádio, porque de facto está os públicos, quer de uma quer de outra equipa, e os adeptos, quer de uma quer de outra equipa, sempre a incentivar os seus atletas. Retoma-se o jogo agora com o lançamento a favor do Vitória de Guimarães. Lançamento já efetuado, bola colocada agora em Paulo Oliveira. Está sobre o lado esquerdo Pedro Correia, também Barrientos, mais dentro André. Josué no atrás agora para Mangalá. Defur. Varela. Aproxima-se dele Adi, nas costas vem também André Santos, roda Varela, em busca de um espaço melhor para sair. Fernando. Ainda Fernando, apoio de Josué, cobertura de Pedro Correia. Nas costas passa agora Alexandro. Sai o cruzamento do lateral do Porto para o corte de Paulo Oliveira. Tira Barrientos. Ganha Ricardo Gomes. Recupera Defur. Venga lá. Otamendi. Defur. Está a pedir a bola ao Josué. E avança. Viu um espaço para progredir. Dribla Jackson, o remate de Jackson. Sai ao lado, mas pouco da baliza de Assis. É porque o efeito que a bola leva do pé de Jackson aproxima depois do remate a bola da baliza de Assis e passa muito perto este remate do colombiano do poste direito da baliza do Vitória. Esta é daquelas situações que eu costumo dizer que o jogador não rematou a baliza, tentou colocar a bola na baliza. De facto, há toda a intenção em colocar a bola junto ao poste, mais longe, neste caso de Assis e do próprio Jackson Martínez, e a cheia de colocação esta bola, por muito pouco a conseguir aqui o segundo gol do Futebol Clube do Porto. Já tem assim que alguns sinais daquilo que é agora a postura do Vitória, um pouco mais à frente do terreno. Os seus médios mais recuados, André Santos e Manuel Munipe, também já não estão tão próximos do setor defensivo, e vão surgindo alguns espaços que vai permitir a estes jogadores do Futebol Clube do Porto, como foi esta iniciativa do Josué, e que foi ele que teve a iniciativa, depois fez este último passo para que Jackson Martins rematasse. Portanto, vamos ter um jogo mais aberto a partir deste momento. Adi
Faz o passe na direção de André. Barrientos não consegue receber. O lançamento beneficia o Porto. Vai ser Alexandro a fazer o lançamento. Mangala. Defur. Danilo. Entra na frente Varela. Tenta o passe na direção de Jackson. Recolhe Paulo Oliveira. Assis a colocar a bola em Adi. Já controla fora. Ou descontrola dentro e deixa sair. Com a mão. Eu acho que pareceu-me que foi mão de Adi. Pareceu-me ter sido essa a indicação. O árbitro auxiliar para Jorge. Exatamente. É essa a indicação do árbitro assistente. Mas a bola não sai. A tomada de decisão dos jogadores de futebol do Porto hoje está a ser muito mais rápida do que aquilo tem sido em algumas partidas que temos visto esta época do futebol. Isso é muito importante para aquilo que pode ser a superioridade do Porto neste jogo em relação ao Vitória de Guimarães e que está a ser até este momento. Tem a ver exatamente com essa tomada de decisão que está a ser muito mais rápida do que é habitual. Porque se ela for lenta, facilita obviamente quem está a defender naquele momento, neste caso o Josué a marcar o livre para Danilo. Agora sim sai cruzamento. Otamendi. Defur. Danilo. Avança Jackson. Vai ao lado de Mangala, tenta de bicicleta o golo e a bola sai ao lado da baliza do Vitória. Tinha ficado lá na frente Mangala depois da bola parada, estava a fazer companhia a Jackson Martínez e a tentar a bicicleta o central francês para surpreender Assis. E mais um lance surpreendente, já por falar em surpreender, que é o facto de ser Mangala, isto não é a partir de um lance de bola parada, a fazer um pontapé de bicicleta, qual ponta de lança e quase a fazer aqui um gol também fantástico. Mas parece aqui que com uma abordagem perigosa, que tem um adversário muito perto, o local onde levanta o pé, aparentemente faz jogo perigoso. Sim, às vezes são anulados golos fantásticos. Se esta bola tivesse sido colocada na baliza também seria isso mesmo. De qualquer forma, Jorge Sousa não apontou qualquer forma. Josué trazendo a bola na direção de Alexandro. Fernando. Danilo. Luxo. Mazu. Ricardo Gomes. André Santos. Lionel Olímpio. Agora Pedro Correia. Barrientos. Vem sobre ele ainda Alexandro. Aguenta Barrientos. Agora já tem Luxo. Dá Pedro Correia. De novo Barrientos. E agora já não deu para Pedro Correia. Mas o Porto mete muita gente na zona onde está a bola e não permite que os jogadores de Vitória consigam voltar-se e ficar com condições favoráveis para depois colocar a bola, digamos, mais à frente no terreno. E o Vitória está a sentir muitas dificuldades em chegar à área do futebol. Fabiano. Jackson a dividir com Moreno. Dentro nas costas, Paulo Oliveira. André Santos. Barrientos. André. Tenta o passe para Mazu. Tenta sair Mazu. Atento, Fabiano. Assistência de Adi. Tentava colocar em Ricardo Gomes. Recuperação de Varela. Passe para Danilo. Jackson. Luxo. André Santos no corte. Adi. Lionel Olímpio. André. Paulo Oliveira. Lionel Olímpio. De novo Paulo Oliveira. André. Está a entrar Pedro Correia. Falta de Defur. Livre marcado para Lionel Olímpio. Revende a infração de Defur sobre André. Ricardo Gomes. Adi. Vai cruzamento de Adi para o corte de Defur. Basta Varela e depois confirma o corte de Danilo. Que a bola sobrou ainda no interior da área do Vitória de Guimarães. Ressaltando. Lançamento efetuado por Ricardo Gomes. Adi. Cruzamento. Corte de Otamendi. Jackson. Luxo. Vem atrás de Lionel Olímpio. Com falta de Lionel Olímpio. Ficaram responsáveis do Vitória a pedir falta de Jackson Martínez no lance anterior.
e depois há falta sobre o Lúcio Gonzalez. Creio que aqui, eventualmente, pede em mão de Jackson. Não fiquei com a ideia que a bola tivesse batido sequer no braço, mas depois aqui também a clara intenção de Lionel Olímpico estancar este ataque rápido do Futebol Clube do Porto. Se o Luz tem passado, ficava numa situação muito favorável para poder chegar à baliza. Josué. Alexandro no cruzamento. Pedro Correia. Trazendo para Assis. Está a colocar agora é Mazu. Antecipação de Mangala. Ganhou André Santos. Mazu. Vai ao lado do Otamendi. Está a entrar Ricardo Gomes no meio. Barrientos. Tenta o drible e agora sai cruzamento. Já enrolado pela presença do adversário na frente. Mas bem, Mazu não quis desperdiçar este lance de ataque. Quando olhou para a área não tinha presença em zona de finalização. O Ricardo Gomes estava ligeiramente atrasado. Contemporizou um pouco à espera que surgisse alguém para poder então terminar esta jogada de ataque. Fernando, este é o momento do golo do Futebol Clube do Porto. Fernando olha para Jackson, olha para a baliza exatamente antes de colocar a bola e colocou a bola dentro da baliza. Mesmo olhando para a baliza, ninguém tenta um chapéu ou guarda-redes naquela zona do terreno. E sobretudo atentando à natureza, às características e à posição do jogador e ao grau de habituação daquele tipo de lance, não é? Sim, e mais essa razão. Mas dali daquela zona do terreno ninguém tenta fazer um chapéu ao guarda-redes. Pontapé livre a favor de Vitória de Guimarães. Estão lá Barrientos e Adi. Barrientos à esquerda da bola para levantar com o pé direito. Adi ao contrário. À direita para levantar com o pé esquerdo. Levanta Barrientos. Ainda Mazu. E depois André. Discutir a posse de bola com o adversário. Que é Josué. Sai do lance no chão. A existência de André. Tentar sair no drible perante Varela. Corte do Otamendi, mas a bola vem por fora. Lançamento a favor do Vitória de Guimarães. Avança ao Vitória. Ricardo Gomes. E o corte de Defur. Todos os cruzamentos dos jogadores de Vitória estão a sair curtos para a área. Alguns com muito pouca força, que foi o caso deste de Ricardo Gomes. Preferencialmente o Vitória está a atacar quase sempre aqui pelo corredor esquerdo, depois já o corredor direito muito pouco utilizado em termos de ataque. Ricardo Gomes. E o lançamento efetuado por Adi para Ricardo Gomes. Mas tranquila agora a abordagem de Fabiano. Libertando o Alexandro. Chega junto dele Barrientos. Fernando ganha o André. Está a entrar Barrientos. Viu André. Sai bem o passe. Agora Mazu. Receber Mazu. Entra o Otamendi. E ainda fica Mazu com a bola e Jorge Sousa interrompe. Considerando que há falta sobre Mangala. Fica no relevado Mangala. Muitos protestos dos jogadores do Vitória, mas foi assinalada a falta do avançado da casa. Fiquei com uma primeira ideia que foram os dois jogadores de Futebol Clube do Porto que chocaram, mas vamos tentar perceber exatamente. Não há qualquer falta aqui de Mazu. Tem aqui um erro de Jorge Sousa. Se este lance tem dado golo, seria um erro tremendo de Jorge Sousa. Por isso muitos protestos também de Rui Vitória. De facto não há qualquer margem para dúvida. É absolutamente e é um lance até fácil de analisar. Defur. Jackson. Recebe Jackson, roda, faz o remate com o pé esquerdo e sai ao lado da baliza de Assis. Fica a pedir pontapé de canto Jackson Martínez. O que é certo é que conseguiu rodar entre os dois centrais da equipa do Vitória. Revendo aqui a ação de Jackson a trazer a bola para o pé esquerdo. E é com este que faz o remate. Moreno. Assis. Há pouco o lance de perigo da equipa do Vitória surgiu depois do mau passe de Alexandro, que deixou irritado Paulo Fonseca. E pouco habitual. Um jogador a este nível também sabe que naquela zona do terreno não se podem fazer passes lateralizados, não sejam mais de 4, 5 metros, ou seja, de uma forma mais segura. Um passe longo naquela zona do terreno lateralizado, uma bola interceptada, como foi o caso, é sempre um perigo para a baliza. Ricardo Gomes, falta de Varela. Livre para o Vitória de Guimarães. Marca Adi.
para Ricardo Gomes. Tenta o drible perante Danilo, tira Fernando. Moreno. Barrientos. Mangala a tentar o corte. Consegue fazê-lo. Depois o passe para Alexandre. Jackson. Luxo. Depois André. Nas costas também Lionel Olímpio. Sai Moreno. No passe para Ricardo Gomes. Está a entrar ali sobre o lado esquerdo. Mazu a fazer diagonal. Movimento do Mazu. Dá sempre solução ao homem que tem a bola. Passou bem e depois vem bem também na dobra Danilo. Está a começar a acreditar o Vitória que pode chegar à igualdade. Mazu não dá descanso ao setor defensivo, eu diria todo, um pouco, porque ele movimenta assim toda a frente de ataque. É um jogador muito rápido, uma passada larga e aproveita muito bem estes espaços. André para marcar o pontapé de canto. Entramos no último quarto de hora da primeira parte do jogo. E a pontapé de canto a favor do Vitória de Guimarães. Segundo consecutivo, agora do outro lado. Há pouco foi para André, agora é para Barrientos. Saca o pé direito de Barrientos. O canto. Aproxima-se Paulo Oliveira, não deixa Mangala. Assistência de André. Paulo Oliveira de novo. Moreno a colocar no interior da área. Afasta Otamendi. Insiste Moreno. Afasta Mangala. E agora Barrientos a ganhar perante Silvestre Varela. Mas depois a perder pela linha de atrás. E a reposição a favor do Porto vai ser efetuada por Alexandre. Aproxima-se Josué. Distancia-se agora. Corte de Lionel Olímpio. É furo. Era para Luxo. Ganha Adi. Moreno. Ricardo Gomes. À frente tem Defur. Está a entrar Barrientos, mas depois não conseguir entrar no espaço e levar a bola. Furou apenas o espaço. Mangala. É claramente mais à frente agora o Vitória, no sentido de pressionar a equipa do Futebol Clube do Porto, e deixar que comece essa primeira fase de construção do jogo, de tentar obrigar o Porto a cometer erro. E foi este caso. A ter sucesso nesta sua ação a equipa do Vitória, percebendo que o Porto está agora a passar um momento um pouco mais delicado. O Vitória está por cima do jogo já há alguns minutos e a tentar ainda forçar um pouco mais esse desconforto na equipa do Futebol Clube do Porto. Lançamento a favor do Porto vai ser efetuado por Danilo daqui a pouco. 13 minutos para o intervalo. Quarta eliminatória da Taça de Portugal, direto e exclusivo Sport TV, a história da prova rainha do futebol português. Danilo. Ricardo Gomes. No passe para André. Corte de Alexandre. Luxo. Alexandre de novo. Fernando. Josué. Outra vez Fernando. É furo. Fernando de novo. Luxo. Mas primeiro o espaço. Adi. Troca com André. De novo Adi. Agora o passo para Mazu. Tem perto André Santos. Falta de Mangala. Dá sempre solução Mazu, ou seja, no espaço para solicitar a bola ou nestes apoios frontais que ele faz, muito bem sempre, e dificilmente ele perde uma bola destas e protege também muito bem. Esperando que a equipa também cresça um pouco mais no terreno e que apareça mais gente para depois, no último terço, haver um envolvimento mais bem conseguido. O Vitória repõe as soluções de há pouco no livre. Barrientos sobre a esquerda, a bola Adi sobre a direita. Está muito frontal esta bola. Marca Barrientos, em busca de um desvio. Corte de Mangala. Está frontal, normalmente encontra, e foi o que aconteceu os seus colegas de costas para a baliza. Está a sair Josué. Luxo. Corte de Pedro Correia para o lateral. Lançamento para o Futebol Clube do Porto e para Alexandre. Jackson. Defur. Alexandre. Deixa ficar a bola em Josué. Retribuir o passe a Alexandre. Vai a tempo ainda. Agora a rodar perante o lateral contrário. Um duelo de laterais. Josué. Cruza já pressionado pela presença do adversário. O controle de bola foi fraco, foi deficiente e depois não permitiu que o José tirasse este cruzamento em condições. Assis para marcar a pontapé de baliza.
Fernando no corte. De novo Fernando. Alexandro. Baixa Paulo Oliveira. Recuperação de Defur. Varela. Está a entrar Danilo. Já sinalizou isso mesmo Ricardo Gomes. Bola para o lateral do Porto. Chega Adi. Luxo no desvio e depois Assis na defesa. Tira Lionel Olimpo. Este é um movimento trabalhado, este movimento chamado overlapping, que é a entrada do lateral nas costas. Varela muito bem a contabilizar, a colocar a bola no momento certo em que o Danilo está em condições para depois poder efetuar o cruzamento. E depois também na área o movimento de Jackson ao segundo posto e de Lucho ao primeiro. Falta sobre Varela, livre para o Porto, em reposição no lance da pouco. E aqui a falta sobre Silvestre Varela. Defur, seguir com a bola controlada. Varela. Luxo. Segue atrás dele, Lionel Olímpio ganha à frente do lance, protege a saída de bola e ganha um pontapé de baliza. É a proteção perfeita de Lionel Olímpio perante a ameaça que era Lúcio Gonçalves. Dois jogadores experientes aqui a travarem este duelo, os dois capitães. Assis para o pontapé de baliza de novo. Adi. Mazu. Ricardo Gomes. É na frente Danilo. Sai o cruzamento, fica a reclamar mão de Danilo. Varela. Josué. Luxo. Alexandro. É da bola na área Varela. Assistência para Jackson. Bem, lendo e antecipando-se Paulo Oliveira. Defur. Fernando. Alexandro. Venga lá. Fernando. Trazendo tudo atrás a Fabiano. Otamendi. Defur. Varela. Outra vez Defur. Fernando. Josué. Alexandro. Fernando. Defur. Varela. Corte de Moreno. Barrientos. Tira Fernando. Faz o passo para Jackson. Roda bem. Excelente Jackson e excelente Assis. A recuperação do Fernando, a simulação do Jackson deixou pelo caminho os dois defesas do Vitória e depois remate para a boa intervenção disso. A Fernanda fez uma exibição extraordinária, não só pelo que montou e o que tem feito nesta partida. E aqui Jackson com um pormenor fantástico em termos técnicos, a tirar facilidade no serviço de bola do Porto, do Vitória de Guimarães, e depois a tentar mais uma vez colocar a bola em jeito na baliza do Guimarães. De novo Fernando em ação, agora do passo para José. Outra vez Fernando. Josué. Alexandro. Otamendi. Defur. Varela. Fernando. É bem o Porto agora a perceber que o Guimarães estava alguns minutos por cima no jogo, com algumas possibilidades de... Não criou muitas, obviamente, nem criou, tirando essa de Mazu, mas estava claramente por cima, e o Porto agora a fazer uma situação de bola mais acentuada, no sentido de retirar a iniciativa à equipa do Vitória de Guimarães. Para o Porto perceber também que já não estão muito longe do intervalo, aqui a tentar levar este resultado até ao intervalo e depois espreitando ao mesmo tempo a possibilidade de chegar ao segundo. Mas aqui claramente a fazer uma posse de bola mais acentuada, propositadamente e intencionalmente, para retirar essa iniciativa à equipa do Vitória. Adi no lançamento. Ricardo Gomes. Varela. Levanta para Jackson, está a apostar no erro de Paulo Oliveira. Era o que lhe restava, havia vantagem de Paulo Oliveira, estava de frente para o lance, a bola vinha por alto. Adi. Tira, fica a pedir mão de Fernando, toda a gente reclama do lado do Vitória. Saída de Josué. Alexandre. Esta por acaso aqui fiquei com a ideia que não bateu no braço, mas eu gosto mais de comentar assim em direto, que depois com a repetição que saímos jogo claramente beneficiados, mas depois tivemos a oportunidade de corrigir a linha. Era para Mazu e é lançamento a favor do Futebol Clube do Porto.
aqui o lance de Fernando. Ainda que seja braço, creio que o jogador está a tentar evitar. O braço está a jogar. Que o lance está muito próximo. Defur. Vai entrar Luxo. Do outro lado está Jackson. Já viu. Tem tudo para fazer golo. Jackson Martínez. E faz. Voltando a marcar. Ele passou 4 jogos sem marcar. Jackson Martínez regressa aos golos neste desafio da Taça de Portugal, fazendo o segundo do Futebol Clube do Porto em Guimarães. Acabou a seca de Jackson Martínez após assistência de Lúcio González, que arrumou bem o defesa do Vitória, levantou a cabeça e colocou para o colombiano fazer o golo, o 6º golo de Jackson frente ao Vitória de Guimarães desde que está em Portugal. Aliás, é o clube que tem mais golos sofridos marcados por Jackson Martínez. É precisamente a equipa de Vitória, é a presa favorita do Colômbia. É mais uma vez tomadas decisões rápidas por parte do Futebol Clube do Porto. Isso obviamente cria dificuldades aos adversários, neste caso hoje é o Vitória de Guimarães, mas o Futebol Clube do Porto e os seus jogadores hoje estão de facto a tomar essa decisão muito rápida e bem. E aqui o movimento à semelhança do que fez Fernando no primeiro gol, o movimento de Lúcio González, então essa diagonal entre o central e o lateral do Vitória de Guimarães, muito bem essa solicitação de Lúcio com a bola no espaço e depois a ter a serenidade e a classe também de levantar a cabeça, porque naquelas alturas não é fácil, as jogadores só têm a baliza nos olhos, mas Lúcio teve a clarividência de perceber que Jackson estava em melhores condições para poder finalizar e colocou a bola em Jackson, finalizou. André agora no ataque e o Vitória de Guimarães a ganhar o pontapé de canto. É um golpe duro para a equipa do Vitória de Guimarães, que estava à procura do gol, teve esses momentos, cerca de 10, 12 minutos em que esteve de facto por cima na partida. Este gol, e se levar esta vantagem em Futebol Clube do Porto até ao intervalo e iniciar com esta vantagem em segunda parte, vai atrapalhar e muito a vida da equipa do Guimarães, porque o Porto depois poderá fazer uma gestão diferente do jogo. Tem sido também um dos problemas, é certo, do Futebol Clube do Porto esta temporada, gerir as vantagens. Tem estado algumas vezes em vantagem, não tem conseguido levar essas vantagens até ao final, ou seja, não tem sido vencedor. De qualquer das formas, com certeza que essas correções vão sendo feitas por Paulo Fonseca. E esta vantagem de 2 golos, o Futebol Clube do Porto ainda não a teve esta época e a perdeu novamente. Tem sido essas vantagens por um golo que não tem conseguido, penso que por 3 ou 4 vezes que isso já aconteceu, estando em vantagem conseguido chegar ao final com a vitória. Portanto, uma vantagem de 2 golos já é mais difícil de poder contrariar. Varela, slalom de Varela, faltou maior força do passo, maior potência. Faz Assis. Luxo, Josué, Alexandre, Fernando, Josué outra vez Fernando, Otamendi, Defur, Fabiano, pega lá, Fernando, Alexandre, e o lançamento. Favor de Vitória de Guimarães. Paulo Fonseca descontente com algumas atitudes, alguns momentos de Alexandre da partida. Barrientos a tentar o drible, agora falta de Mangalá, vai ser cartão amarelo e livre para a Vitória de Guimarães. Mangalá diz que se encolhe, mas antes de fazer de se encolher, de facto ele estica a perna e impede que o Barrientos progrida. E o livre a favor do Vitória de Guimarães vai ser marcado agora. Estão 2 jogadores a juntarem-se, ainda Josué fica à frente da bola. Assegurar-se que não há uma marcação que surpreenda. De todo modo, Jorge Sousa já deu sinal de que o livre deve ser marcado apenas ao apito do árbitro. Adi e Barrientos outra vez. Adi vai ser para perto da baliza. Pontapé de baliza para Fabiano. Marca para Otamendi.
Fabiano. Mangala. É furo. De novo Mangala. Aquele Defur acabou por atrapalhar um pouco a ação do Mangala. Não teve essa decisão rápida que era aconselhável a Defur. Permitiu que os jogadores de Vitória se fossem aproximando do Mangala e limitassem depois a sua ação. Mais um minuto para jogar nesta primeira parte. Lançamento agora para Alexandro. Jackson. Luxo. Varela. Vem Adi para o corte. Está a aguentar Varela. Protegeu a Adi pensando que era pontapé de baliza. Mas a mim também me surpreendeu a ação de Adi, porque eu fiquei sempre com essa ideia que o último a tocar tinha sido Adi. Surpreendeu-me o facto de ele estar a proteger a bola até à linha final, sendo que foi ele o último a tocar. O Vitória nem quer acreditar. A ideia que dava era que o jogador estava a tentar protelar, uma decisão de tentar tirar a bola contra o adversário, nunca deixando-a sair. Josué no cruzamento, defesa da Assis, já apitou o árbitro Jorge Sousa, creio que falta sobre o guarda-redes. Fernando estava ali a saltar com Assis. Não há tempo para marcar o pontapé livre. Jorge Sousa dá por concluídos os primeiros 45 minutos do jogo em Guimarães. O Futebol Clube do Porto ganha por 2-0. Jackson Martínez marcou o segundo. Fernando, que vemos aqui na imagem, marcou o primeiro. O de Fernando aos 15 minutos. O de Jackson aos 41 minutos. 10º golo do colombiano nesta temporada. Ele tinha passado os últimos 4 jogos em branco. Regressa aos golos esta noite em Guimarães, neste jogo da Taça de Portugal. Com este resultado ao intervalo, daqui a pouco vamos recuperar os melhores momentos do primeiro tempo. O Dito vai também analisar a primeira metade e projetar a segunda parte deste desafio da quarta eliminatória da Taça de Portugal. Até já! A bola também procura mais, então esses movimentos de Mazu, que solicita sempre muito bem, dá sempre solução aos jogadores mais regulados da equipa de Vitória para poder então aproveitar esses espaços que possam surgir para atacar a baliza do Futebol Clube do Porto. O Vitória de Guimarães já regressou e regressa sem alterações. O treinador Rui Vitória traz, portanto, para o jogo, para a segunda parte, os mesmos jogadores que estavam em campo e traz, sobretudo, aqui uma estratégia, digamos, do ponto de vista da colocação da equipa perante o jogo, uma vez que está a perder por 2-0. Este é o momento de decisão do jogo. Um golo do Futebol Clube do Porto pode sentenciar a eliminatória. Um golo de Vitória de Guimarães trará seguramente o Vitória de novo à discussão pela eliminatória, sendo que este jogo tem, para além desta verdade que é transversal a todos nestas circunstâncias, a particularidade de ser um jogo decisivo e, portanto, o Vitória de Guimarães vai com certeza tentar arriscar um pouco no sentido de chegar ao gol. Com 1-0 não justificaria qualquer alteração ao intervalo. Com 2-0 já poderia ser pensada e acredito que até Rui Vitória tenha posto essa possibilidade de iniciar já a segunda parte com outros jogadores em campo. Tem aqui algumas soluções de ataque que lhe podem até permitir modificar um pouco a estrutura da equipa e jogar num 4-4-2, por exemplo, juntar Tomané a Mazo na frente de ataque, então jogar num 4-4-2, colocar um jogador mais ofensivo do que é Barrentos é um médio que joga mais e rende mais em zonas interiores. Aqui daria à equipa do Vitória de Guimarães mais largura com a inclusão, por exemplo, de Niplange a jogar na frente de ataque de Vitória de Guimarães, mas o Vitória preferiu então guardar mais uns minutos, com certeza que não serão muitos. Se o resultado se mantiver assim, penso que dentro de pouco tempo irá fazer alterações. Temos de volta então a partida entre o Vitória de Guimarães e o Futebol Clube do Porto. Rola a bola, portanto, já na segunda parte do desafio, com Barrientos a colocar a bola em Paulo Oliveira. Moreno lançando agora longo na direção de Barrientos, corte de Alexandro. André, Leonel Olímpio, Barrientos, outra vez com pressão de Alexandro. A sair e a procurar o outro lado, agora Moreno. Adi, chega junto dele, Varela, Ricardo Gomes, tem na frente Danilo. Tenta passar a Ricardo Gomes, toca Danilo, recupera Leonel Olímpio. Foge da entrada de Jackson. Vai ganhando metros, atrás dele vai Danilo. Cruzamento de Leonel Olímpio para o corte de Otamendi. Insiste Ricardo Gomes, Adi no cruzamento. Mazu a subir, defesa de Fabiano.
com depois André Santos a tentar a recarga. E no primeiro momento havia ideia que Fabiano não chegaria a esta bola, mas bem, foi com tudo e conseguiu, apesar de longe ainda da sua linha de baliza, mas conseguiu sacudir esta bola que estava quase na cabeça do Mazu. E de imediato Paulo Fonseca lança já 3 jogadores para o aquecimento: Carlos Eduardo, Kelvin e Gilás. Todas elas opções ofensivas. Carlos Eduardo é aquele que joga uns metros mais atrás do que Gilás e Kelvin. Aqui também Paulo Fonseca já a preconizar aqui algumas alterações, percebendo também se haverá ou não alteração no marcador nos próximos 10, 15 minutos. André, quarto de Otamendi e depois o remate de Mazu a tentar surpreender Fabiano. Percebe-se aqui uma entrada forte, indicações da Vitória, pressionar o Foco do Porto muito à frente, ou seja, não deixar o Foco do Porto, como acontece neste momento, sair com a bola jogável de trás. O passe longo é sempre mais fácil para depois poder interceptar e ganhar, e a partir daí sair para mais um ataque. Aqui a tentativa de reduzir a diferença o mais rápido possível para entrar novamente no jogo. Paulo Oliveira tenta jogar com André. André, corta de Fernando. Luxo. Jackson. Varela está a entrar. Não deixa que se concretize o passe Moreno. Depois Ricardo Gomes e recuperação de Fernando. Mazu. Barrientos. O passe para Ricardo Gomes. Entra André e Mazu em direção à área do Porto. Ricardo Gomes no disparo contra Fernando. André Santos. Adi. Cruzamento contra Otamendi. Lançamento para o Vitória. Executado já para André. Vai ser cruzamento de André, corte de Mangala. Luxo. Varela, Jackson. Vem agora Luxo pelo meio. Defur. Está a preparar o remate, Defur, falo, mas errando alto. Tinha Josué a entrar pela esquerda, mas Defur a preferir o remate e agora pede desculpa ao 8 do Futebol Clube. Claramente mais descompensado agora defensivamente o Vitória do que teve quase toda a primeira parte. Para chegar aos 2 golos teve que trabalhar bastante, mas agora mais facilidade em um pouco sem para o ataque. Claramente o Vitória de Guimarães mais, tração mais à frente e muito mais descompensado agora em termos defensivos. Varela. Danilo tenta jogar com Jackson, acompanha o Paulo Oliveira. E agora estamos nesta fase, ou o Vitória com esta atitude consegue reduzir e entrar novamente no jogo e no resultado, ou então o Futebol do Porto poderá chegar ao terceiro golo e acaba definitivamente. Alexandro. Otamendi. Danilo. Tenta o passo para Varela, corte de Barrientos. Adi. André. Ricardo Gomes, André outra vez Ricardo Gomes. Está a pedir a bola a Barrientos. Na direita, tenta o passo para André Santos. Saída do Josué. Contorna André Santos. Alexandro. Fernando. Não tendo uma opção clara para atacar a baliza do Vitória de Guimarães, bem aqui José preferindo manter a bola em sua posse. É Fura. Josué, cruzamento. Nas mãos de Assis. O cruzamento é muito bom, falta gente no primeiro poste. Tinha 2 jogadores de Futebol do Porto no segundo poste, Jackson Martínez e Varela, ninguém atacou o primeiro poste. Adi, Mazu. Quando o cruzamento é longo. Lá vai Mazu, deixou para trás Otamendi, Fabiano na defesa. Mazu tentava colocar de um ângulo quase impossível. E agora é Ricardo Gomes e outra vez Fabiano. Velocidade e potência de Mazu a deixar pelo caminho Otamendi e a criar sozinho este lance de bem. Já temos que pensar as características do jogador, é poderoso neste tipo de lances, aproveitamento de espaço e depois aqui ainda ter essa possibilidade de poder finalizar, sendo que o ângulo de baliza era muito reduzido, ainda por cima com guarda-redes, com 1,95 m. Mazu de novo, agora a partir em desvantagem relativamente a Mangala. Alexandro a fazer falta sobre Barrientos. Livre, marcado para Pedro Correia. Mazu. Danilo no corte. Varela.
E o lançamento é para o Porto agora. E agora da corda, o público da casa com este momento de pressão da equipa do Vitória, os adeptos do Vitória a puxarem pela equipa. É claramente satisfeitos com a entrada da equipa nesta segunda parte e também o público percebe que de facto é importante para o Vitória entrar no jogo novamente, marcar nos próximos 10, 15 minutos no máximo. Curiosamente, referindo-se ao Vitória como Guimarães, algo que normalmente o público do Vitória não gosta, porque o nome do clube é Vitória Sport Clube, e a referência que se faz regularmente é ao Vitória de Guimarães, até porque temos 2 Vitórias no espaço grande do futebol português, um que reside em Guimarães, o outro que reside em Setúbal. Nenhum deles tem o nome da terra do nome e gostam de ser chamados pelo nome do clube, mas curiosamente os próprios adeptos hoje a chamarem pelo Vitória, chamando Guimarães. Defur. O que deverá ser um orgulho para os próprios de resto, ser da cidade. Claro que sim. Faz sempre referência também à cidade e promove a própria cidade. Otamendi. Mangala. Fernando. Luxo. Alexandro. Vai cruzamento e o corte de Moreno. Agora duelo. Alexandro com Pedro Correia. Tiro depois Paulo Oliveira. De novo Alexandro. Tenta jogar com Luxo. Ganha André. Liberta na direção de Pedro Correia. Tentava alongar o lateral e colocar em Barrientos. Paulo Oliveira. André Santos. Já a queimar, ganhou Alexandro para Luxo. Ainda Alexandro. Paulo Oliveira no corte. André Santos. Ganhou Josué. Fernando. Já viu a entrada de Danilo. Tentou colocar lá a bola. Não deixa ali. Ricardo Gomes. André. Luxo. Está a entrar Defur. Luxo tenta fazer o passo para Defur. Afasta Moreno. Barrientos. Ainda Barrientos. Vem agora Mangala tentar travar Barrientos. Conseguiu ainda Barrientos e depois agarra Mangala. De todo modo sai a jogar Mangala. Mas uma luta fantástica entre estes 2 jogadores na disputa pela bola. Barrientos a tentar conquistar o espaço para poder ficar em condições de ir para a baliza ou fazer um cruzamento. No caso para Mazu, que era o jogador que estava dentro da área. E Mangala no sentido de defender a sua baliza, contudo também. É rapidíssimo, como sempre, Mangala a disputar esse trance e os 2 até ao último momento. Tentativa de passe agora de Danilo para Jackson. Isto tem a ver também com o facto que eu já referi e deu para perceber logo no início da partida a atitude e a disponibilidade dos jogadores para este jogo. Sempre no máximo, os níveis de concentração também. Defur. Fernando. Luxo. Jackson primeiro. Já tinha em desequilíbrio. Falta aparentemente Moreno. E revemos a abordagem aqui de Barrientos com Mangala. Foi de uma crença enorme Barrientos até ao fim. Conseguiu manter a bola jogável e depois é a frustração de perceber que a bola tinha ficado jogável, não conseguia lá chegar. Se fosse Mangala um jogador poderoso como é, Barrientos quase que teria, ou melhor, teria outras possibilidades de ter sucesso se não fosse o confronto com o Mangala e fosse com outro jogador. Otamendi. Danilo. Luxo. Sofre falta de Moreno. Do lado do Vitória aquecem Tomané, Nipelange e Tiago Rodrigues. É exatamente as mesmas características idênticas daquilo que são os jogadores que estão por parte do Futebol Clube Porto a aquecer. O médio ofensivo, no caso de Tiago Rodrigues, e 2 avançados. Josué quer a imagem para marcar o pontapé livre aos 10 minutos da segunda parte. Vai direto para a baliza da Assis. Bola para Barrientos. Segue no meio Mazu. Cobertura de Alexandro. E tenta arrancar Barrientos. Está protegendo ainda bem a bola. Apesar da pressão de Alexandro nas costas. E acaba por ganhar o lançamento o jogador do Vitória. Quem vai lançar é o lateral Pedro Correia. Lança na área. Mazu. Leonel Olímpio. Mazu depois.
equipas de Vitória fazem tudo rápido, lançamentos laterais, a bola quando sai rapidamente buscar a bola, porque tem essa meta, essa barreira também, não é, psicológica que é estabelecida nestas circunstâncias. Dentro do balneário temos 10, 15 minutos para fazer um gol e isso faz com que os jogadores então façam tudo de uma forma mais acelerada. Adi. É o remate de Adi. É uma bomba de Adi, este remate fortíssimo do lateral esquerdo do Vitória, mas na direção de Fabiano. Tira Varela, depois recuperação de André. Lionel Olímpio, de novo André, abertura para Adi. O apoio de Ricardo Gomes, liberta no extremo, oposição de Danilo. Tenta sair no drible, sai o cruzamento, o pé esquerdo de Ricardo Gomes, a meio caminho entre cruzamento e remate. Se a decisão ao remate, a decisão é errada, porque não tem ângulo de baliza, não se encontra e tem dois jogadores na finalização e podia ter optado pelo cruzamento. E vem para jogo Kelvin do lado do Porto, chamado por Paulo Fonseca, vai entrar daqui a pouco na equipa azul e branca. Do lado de Vitória é chamado ao banco Tiago Rodrigues. Por parte de Rui Vitória ainda não é uma aposta forte em termos ofensivos. Tiago Rodrigues é um médio ofensivo, não é um atacante, digamos. Vamos ver qual será o jogador a sair para ver se há aqui alguma transformação na equipa do Guimarães. Do lado do Futebol Clube do Porto, a tentativa de aproveitar a velocidade do Kevin por força deste adiantamento no terreno da equipa de Vitória do Guimarães. Tendo agora um jogador como o Kelvin, que é um jogador muito rápido, esse espaço fugindo, com frescura que vem do banco, poderá ter aqui um aproveitamento no sentido de chegar ao terceiro gol. Josué, Varela, Fernando. Deixa ficar agora a bola Luxo Gonçalves. Está na frente de Ricardo Gomes. Defur. Fernando, de novo Defur. Luxo, antecipação do Moreno no corte. Lionel Olímpio. Ricardo Gomes agora a dividir com Danilo. Lançamento a beneficiar a Vitória de Guimarães. Entrada forte do Vitória na segunda parte. Fazendo de facto o que pode no sentido de tentar inverter o rumo do jogo. Tem essa barreira que fiz referência dos 15, 20 minutos que está na mente dos jogadores e vão acelerando cada vez mais porque percebem que passando essa fase, até porque em termos físicos isto é muito exigente, que a Vitória está a fazer e não consegue estar muito tempo com esta dinâmica. Ricardo Gomes. E se esse golo aparecer, obviamente que isso os jogadores depois vão buscar as suas reservas e conseguem superar-se até no aspecto físico. Mas de facto são duas contrariedades, é não chegar ao golo dentro desse período de tempo que está normalmente estabelecido e ter a consequência em termos de desgaste físico. Alterações. Primeiro o Vitória, sai André Santos para a entrada de Tiago Rodrigues, um jogador que está emprestado ao Vitória pelo Futebol Clube do Porto. O Tiago Rodrigues é claramente mais ofensivo do que André Santos, movimenta-se sempre mais à frente no terreno. Como disse, ainda não é uma aposta definitiva, digamos, no sentido de pôr a carne toda no assador por parte do Rui Vitória, colocando o jogador mais à frente, mas já é uma aposta de um jogador mais criativo do que André Santos, Tiago Rodrigues, e que também pode acrescentar um pouco mais à equipa nessa zona do terreno, ou seja, já dentro do último terço. Barrentos deixa ficar a bola agora em Pedro Correia para que seja o lateral a efetuar o lançamento. Estamos a tocar o primeiro quarto e hora da segunda parte. É este o momento para a substituição do Porto. Saída de Varela para a entrada de Kelvin. É Kelvin que foi a tema de conversa na conferência de imprensa de antevisão desta partida. O pouco tempo de utilização de Kelvin foi tema de conversa nessa conferência de imprensa e lá está Paulo Fonseca a dar mais minutos ao extremo brasileiro do Porto. Até agora tem 32 minutos jogados nos 15 jogos oficiais do Futebol Clube do Porto, 3 dos quais na Supertaça, frente ao Vitória de Guimarães, e 29 agora para a Taça da Liga. Não jogou ainda para o campeonato, é pela terceira vez opção nesta temporada. A entrada de Kelvin tem a ver com esse facto que já referi, que é o Vitória mais à frente do terreno, mais espaço, um jogador veloz como o Kelvin. Vai ser muitas vezes solicitado aqui até ao final em passes no espaço para que o Kelvin possa aproveitar. De facto é um jogador muito veloz. Muito acarinhado pelos adeptos do Porto, que não param de gritar por Kelvin, ele que é uma espécie de jogador talismã depois de ter marcado aquele gol ao Benfica na ponta final do campeonato passado. Faz de facto parte de um dos minutos mais importantes da história do futebol. Jackson tentar ultrapassar ali André, recuperação de Barrentos, bem a rodar, libertando, dando André, corte de Mangala. Lionel Olímpio apenas penteia, toma a bola Moreno, imaginam a presença de Barrentos, que tinha encurtado distância imediatamente antes.
portanto não podia estar lá no fundo a sair. Mazu estava distante também. Recuperou aqui tranquilamente Fabiano. 15 minutos já foram, eu diria que faltam 5 minutos mais ou menos, e digo isto, e o jogo pode não acontecer isso, mas é o que acontece normalmente. Portanto, esses 5 minutos, 5, 6 minutos no máximo que o Vitória tem para marcar, senão começa um pouco de descrença e esse desgaste acumula-se mais facilmente nos jogadores. Não tendo esse golo dentro desse período que possa animar um pouco mais e que os jogadores possam ganhar aqui um ânimo novo para poder ainda chegar à igualdade. Portanto, esse golo colocaria o resultado em 2-1 a favor do Futebol Clube do Porto. Tem mais ou menos esse tempo para poder acontecer e para que o Vitória possa tirar benefícios. Fica ali a reclamar Mazu, o lance remotamente, creio. Assistência de Ricardo Gomes. Passa agora na direção de André. Moreno. Traz a bola até Assis. Vai lá pressionar Jackson. Tentar apanhar ali a linha de passe. Que é mala para Paulo Oliveira. Pedro Correia. Barrientos. Tiago Rodrigues. Agora a picar para Mazu. Corte de Otamendi. Fernando. Otamendi. Luxo. Moreno. Barrientos. André. Tenta a devolução Barrientos. Atento Mangalá. Toma a bola Paulo Oliveira. André. Moreno. André. Pedro Correia. De novo Paulo Oliveira. Lionel Lima. Paulo Oliveira. Moreno. O Porto agora deixou de correr tanto atrás da bola, posicionou-se um pouco mais, juntou mais as suas linhas, está a respirar agora também um pouco. Teve de facto estes primeiros 15 minutos a correr bastante, o Vitória tinha mais bola, estava a fazer tudo muito rápido. Josué. Ganhou Tiago Rodrigues, deu a Ricardo Gomes. De novo Tiago Rodrigues, corte do Fernando para Josué. Defur. Lança Kelvin aqui sobre o lado esquerdo. Recebe agora de Defur e deixou a bola fugir pela linha lateral. Mas de imediato muito aplaudido por Paulo Fonseca. No sentido de animar, obviamente, porque é o primeiro lance em que Kelvin intervém, não teve sucesso, e aqui trata-se de animar o jogo. Danilo. E dar-lhe algum conforto. Saiu bem imaginado, não foi concretizado da melhor forma. O passe de Danilo para Johnson. Josué, atrás agora para Mangalá. Tira, perante a proximidade de Tiago Rodrigues. A bola para o Otamendi, vai lá Mazu agora. Otamendi bem a sair sobre Mazu. Fernando. Kelvin. Defur. Otamendi. Mangalá. Otamendi. E o lançamento beneficia a vitória de Guimarães. Lança Pedro Correia. André. Corte de Mangalá. André. Falta de Kelvin. Vai a jogo Carlos Eduardo também. Precisa. André. Paulo Oliveira. Vira para ali. Ricardo Gomes. Junto dele está Danilo. Remate de Ricardo Gomes. Aqui o momento em que sai no drible sobre Danilo e toma a decisão de rematar. Mas como pareceu-me ficar em dificuldades depois deste remate. É natural, o jogador tem sido pouco utilizado, o jogo está a ser exigente, tem estado muito ativo o Ricardo Gomes, iniciativas individuais, tem percorrido muitos metros. E é natural que esteja já com algumas dificuldades musculares. Paulo Oliveira para Kelvin. Saída de novo de Paulo Oliveira. Também sobre Defur. Azul. Barrientos. Bem, Barrientos. Agora André. Aqui Barrientos a pôr toda a sua qualidade técnica em jogo. E teria mesmo que o fazer para sair dessa situação que estava complicada e conseguiu com sucesso. Passe busca do movimento de Mazu.
Defur. Pedro Correia. Defur. Kelvin. Tenta sair, Kelvin. E depois é falta de Pedro Correia. Vai ver cartão amarelo. Foi agarrado por Pedro Correia, Kelvin, que saía muito bem no drible sobre o lateral da equipa do Vitória. O jogo do Porto ficou inclinado desde a entrada de Kelvin completamente para este corredor esquerdo, no sentido de aproveitar essa frescura que traz do banco e essa possibilidade de poder aproveitar esse adiantamento. Não houve foi ainda possibilidades de colocar a bola no espaço em Kelvin. Todas as bolas que teve foi com marcação apertada ainda de Pedro Correia. Otamendi. Danilo. Josué. Era para Danilo, o corte é de Moreno. Mazu. Otamendi. Fernando. Defur. Alexandre. Tenta o passe para Kelvin, atento Assis. Lançamento a beneficiar o Vitória de Guimarães. E é um momento da substituição no Porto. Saída de Luís Gonzalez para a entrada de Carlos Eduardo. Sim, o Carlos Eduardo é um terreno mais nesta posição, médio mais ofensivo. Pode também fazer a posição 8, que está a fazer Defur neste momento, mas é um jogador muito inteligente nesta zona do terreno, que se movimenta muito bem nas costas dos médios contrários e depois também tem qualidade no último terço para poder driblar e arrematar, que também tem essa facilidade de remate. Cruza para lá da linha. Vai ser cartão amarelo agora para Fabiano. Na reposição da bola em jogo. Jackson. Carlos Eduardo a fazer o passe agora para Kelvin. De novo Carlos Eduardo. Voltando para a entrada de Jackson. Sai Assis. Jackson veio esconder-se muito bem nas costas de Moreno, que não percebeu o seu movimento e não fosse a atenção de Assis. Jackson ficava em ótimas condições para finalizar. Ricardo Gomes, Paulo Oliveira. Tiago Rodrigues, Paulo Oliveira. Dificuldade agora para manter a posse. Barrientos perdeu a bola para Carlos Eduardo. Leva Josué sobre o lado direito. Carlos Eduardo tenta ele próprio a sorte. Fica a pedir pontapé de canto. Ele tinha algumas opções de passe, mas depressa se percebeu que o brasileiro ia rematar porque levantou a cabeça e viu que tinha um corredor aberto para tentar o remate. Essa facilidade que referi há pouco, da capacidade que tem Carlos Eduardo no remate de meia distância. Já se vão sentindo alguns sinais desse desgaste físico na equipa do Vitória e o guarda-redes toca com a ponta dos dedos no estádio. Juntando um pouco ao facto de não ter então marcado esse gol dentro daquele período dos 20 minutos, máximo, nos máximos 25, já se nota essa descrença e o desgaste físico a ter agora as suas consequências na equipa. Estamos a falar de 45 minutos da primeira parte, mais estes 20 em alta rotação por parte da equipa de Vitória. Obviamente agora vai ser mais difícil que a Vitória possa impor esse ritmo que teve nesses primeiros 20 minutos desta segunda parte. Fernando. Adi. Roda Adi a fazer o passe agora na direção de Moreno. Diagonal limpo. Moreno. Alexandre. Defur. André. Só falta André livre marcado rapidamente. Tiago Rodrigues tenta virar na direção da Adi. A queima sobre Danilo.
3 na área à espera do cruzamento, sai contra o Fernando, o lançamento é para o Vitória. Tiago Rodrigues. Ali. Defur. Tira Defur para Jackson. Quebra Jackson, procura o outro lado, serve Josué. Está a aparecer Kelvin na ponta esquerda. Josué viu, tenta servir Kelvin, não deixa Pedro Correia. É um passe demasiado longo, a intenção é boa, mas mais fácil. E agora é Barrentos quem avança. Corte de Mangalá. Defur. Mangalá. Azul vai acelerar a saída de Fabiano. Josué. Carlos Eduardo. Falta de André. Pontapé livre a favor do Porto. Sai amarelo para o médio do Vitória. É natural que aconteçam mais situações destas, é um bocadinho a revolta da equipa e dos jogadores de Vitória de não terem conseguido esse objetivo. E depois agora o desgaste que está acumulado, que foi superior nos jogadores de Vitória de Guimarães nestes primeiros 20-25 minutos desta segunda parte do que no Futebol Clube do Porto, que tiveram a descansar um pouco mais, ou seja, descansar no sentido da exigência em termos físicos, uma equipa mais posicional, que agora se vai apresentar mais fresca no que resta desta partida. Vai entrar Tomané, o avançado na equipa do Vitória daqui a pouco. Avançado para o campeonato, se estreou a titular em Passos de Ferreira com um golo marcado, este jovem produto da formação do Vitória de Guimarães, no momento em que o Rui Vitória perdeu Mazu. Ali, Ricardo Gomes. Era o passe para Mazu, não deixa Otamendi. Fernando. Sobre Ricardo Gomes, liberta na direção de Danilo, vem Adi a correr, entrega a Josué, ainda Danilo a manter-se na jogada, tentativa de passe para Carlos Eduardo, insistência de Josué, cobertura agora de Moreno. Deixa ficar em Danilo, cruzamento para o corte de Paulo Oliveira. Ricardo Gomes vai dividir com Danilo, lançamento é para o Porto. Tempo para alteração na equipa do Vitória, sai Ricardo Gomes, vai entrar Tomané. Tomané que é um jogador do corredor central, é um ponta de lança. Não sei se o Vitória vai juntar agora Tomané com Mazo e passa ali para um 4-4-2 com Barrentos se calhar um pouco mais por dentro. Vamos ver se haverá aqui alguma alteração nas costas dos dois. Todos os outros médios que estão em campo também não são jogadores que possam fazer também o corredor, nem André, nem Daniel Olímpio, o próprio Tiago Rodrigues, que é que ele podia ter mais apetências para isso, mas principalmente e para já nesta fase inicial percebe-se que Tomané está no corredor direito. Alexandro deixa para trás Tomané e Moreno no quarto. André Santos, Kelvin, Santiago Rodrigues. Moreno. Vai lá. Não, Olímpio. Adi. Vai cruzamento de Adi para Mazu. E depois Mangalá a tirar. Sai do lance outro jogador do Vitória de Guimarães no chão com protesto de Mazu. E a saída do Porto, agora Carlos Eduardo. Aposta na velocidade sobre Carlos Oliveira. Sobre Paulo Oliveira, perdão, Carlos Eduardo, excelente o desarme do central do Vitória. Muito bem aqui, apesar de ser um jogador jovem, a revelar aqui uma maturidade impressionante. Paulo Oliveira em desvantagem, estava com dois jogadores de foco do Porto, soube tirar a linha de passe para Kelvin, muito bem, contemporizar e no momento certo ainda teve a possibilidade de desarmar Carlos Eduardo. Tiago Rodrigues, cruzamento e o corte de Alexandro para lançamento a favor do Vitória de Guimarães. Revendo o lance de há pouco na área entre Mazu e Mangalá. Mazu A Tomané depois escorrega que chama na bola. mais a atenção para a eventual necessidade de assistência ao companheiro que está no chão. Ou o entendimento de que há alguma coisa sobre o companheiro do que sobre ele próprio. Mas creio que sobre o homem que está no chão, não. Mangalá tenta saltar sobre ele. Depois Tomané vai fazer a abordagem à bola e acaba por pisar em cima da bola e cai. Josué. Para o passo para Jackson. Paulo Oliveira no corte.
Livre agora por falta, creio, do Josué. E o jogo já está no último quarto de hora. Falta do Josué sobre Moreno. Assis. Mangalá. Pedro Correia. Corte de Defur. Pedro Correia. Aproveita Tomané. Sai o remate de Tomané. Ângulo difícil também, muito apertado. Ainda olhou para a área, para o centro da área, a ver se tinha alguém em condições para poder efetuar o cruzamento e não percebeu que não, e então optou pelo remate. Fabiano marca o pontapé de baliza. Porto ganha por 2-0, 2 golos que vêm da primeira metade do desafio. Aos 15 minutos, Fernando fez 1-0. Aos 41, Jackson, no 2-0. Adi. Barrientos. Adi. André. Leonel Olímpio. Pedro. André. Falta de Jackson. Sobre André. Tiago Rodrigues para marcar o pontapé livre a favor do Vitória. Tenta bater direto. Tenta bater, não bate direto. Tenta ter sorte diretamente. Sai tão por cima que a bola vai parar ao anel superior ali da bancada, no topo norte do estádio do Alfonso. É uma distância considerável, mesmo que a bola vá na direção da baliza. O guarda-redes tem toda a vantagem com a distância que é, em tempo de reagir e fazer a abordagem à bola. Moreno. Leonel Olímpio. Daniel. Mangalá. Corte de Leonel Olímpio. Lança Alexandro para Fernando. Carlos Eduardo. Josué. Danilo. Vai tirar Tiago Rodrigues. Barrientos. Ganha Defur. Moreno no corte. Tomané a dividir com Alexandre. Paulo Oliveira. Tomané. Mangalá. Lama a mão de Mangalá. Mazu. E assinalado. Mangalá descartou o peito. Vem cartão amarelo, central francês. Creio que é gol. Vai para a gol. Eu fiquei com a ideia que era com o peito, sinceramente, logo no momento. A expulsão de Mangalá por acumulação de cartões amarelos. É daqueles toca no ombro, praticamente. Fazer um gesto, o movimento do corpo, que pode também às vezes evoluir um pouco mais. Expulso por acumulação de cartões amarelos, o Futebol Clube do Porto fica reduzido a 10 elementos para estes 10 minutos finais. Não deixará o Vitória de tentar ir buscar aqui força para o resto buscar do essa força, é isso mesmo que eu ia dizer, buscar essa força agora, numa altura em que já estava o Porto já praticamente com a situação Agora o jogo, agora do Moreno. Estava levantada a bandeirola há algum tempo. Do lado do Porto, salta Maicon para o aquecimento. Paulo Fonseca, que estava preparado para colocar outro jogador em campo. Era Ricardo, que estava ali pronto para entrar, mas mudou de ideias com a alteração e Maicon saltou para o aquecimento, talvez para entrar daqui a pouco. Sim, acompanha o seu setor defensivo, ainda falta algum tempo. Acho que sim, acho que faz muito bem Paulo Fonseca. Não facilitar nesse aspecto, mantém a sua estrutura defensiva depois com o Maicon em campo e tirará um jogador da frente, possivelmente, que requerá em Josué esta alteração. E agora passa para Tomané, enquanto Rui Vitória prepara também um reforço simbólico, também simbólico,
para estes 10 minutos finais, Crivellaro. Portanto, é um sinal de que dá, depois de a equipa estar a jogar contra 10 também, no sentido de que vai tentar alavancar nesta circunstância a aproximação do Vitória à discussão do resultado final. Sim, Crivellaro é um jogador que pode jogar no corredor, que não faz mal, no corredor, os corredores laterais, ou então também no corredor central, para fazer a posição 10, mas que já tem em campo Tiago Rodrigues, André, ou seja, tem Barrientos, acredito que será colocado então no corredor, no sentido de poder largar aqui um pouco mais agora o seu jogo ofensivo, largar um pouco mais o campo, e como tem Tomané em jogo, junto Tomané com Mazon no centro da área, para poder ter então alguns cruzamentos, ter aproveitamento do jogo de cabeça desses seus jogadores. André, recuperando aqui a posse de bola. Está a entrar Tiago Rodrigues, não dá para chegar, pontapé de baliza para o Porto. Vitória de Guimarães, saída de Pedro Correia para a entrada de Crivellaro. E do lado do Porto, Maicon está pronto para entrar, para que Paulo Fonseca possa reordenar ali o seu setor defensivo. Resta perceber quem vai sair para a entrada do 4 da equipa do Porto. Sai Josué. É Josué. Esta era perceptível que seria Josué a sair no Futebol do Porto. No Vitória, esta alteração implica também, esta substituição implica que há uma alteração em termos posicionais. Tínhamos referido, de facto, agora Tomané junta-se a Mazot no corredor central, passa Barrientos para o lado direito, onde teve de resto a maior parte do tempo do jogo. E pareceu-me haver uma indicação para que seja a Dia jogar quase como extremo esquerdo. Foi isso que eu percebi, sendo que Crivellaro jogará na zona do corredor mais central, juntamente com Tiago Rodrigues e André por trás. E agora Josué pediu claramente o cartão amarelo, demorou muito tempo a sair, ainda tirou as caneleiras e Jorge Sousa demonstrou o amarelo ao jogador do Porto. Lionel Olímpio deixa ficar em Paulo Oliveira. Ali, Crivellaro. E o lançamento a beneficiar o Futebol do Porto. Alexandre para efetuar a reposição. Jackson. Lança Lionel Olímpio. Moreno. Adi. Era para Tomané. Mazou. Maicon no corte e o remate de Tiago Rodrigues. Lionel Olímpio. Aquelas duas alterações, cada uma que a outra equipa esfriaram o jogo, e até aquele ânimozinho que surgiu nos jogadores de Vitória após a expulsão de Mangalá também se esfriou já um pouco. Paulo Oliveira. Maicon subiu com ele Tomané. Falta de Maicon sobre Tomané. É claramente uma entrada fora de tempo do Maicon. E vem cartão amarelo na sequência deste lance. O Vitória terá agora a tentar tirar essa vantagem, ter Tomané e Mazot nessa zona de terreno, fazendo neste jogo direto, como foi o caso, e tentando aqui um desvio, que era a intenção de Tomané colocar a bola em Mazot. 4 minutos e meio para os 90. Crivellaro perto da bola. Tiago Rodrigues também. Igualmente Barrientos.
Barrentos. Marca. Barrentos. Outra vez Barrentos no segundo remate. Paulo Oliveira. André. Vai cruzamento de André e o corte pela linha final. Tinha tempo para decidir melhor, André. Não tinha qualquer oposição ali, podia ter levantado a cabeça. Tinha vários jogadores na zona de finalização. Podia ter decidido melhor aqui, André. E ao pontapé de canto, marcado por André. Corte de Carlos Eduardo. É Fura ainda tentando evitar que a bola saia pela lateral, o que não consegue. Cartão amarelo também para Defur por atirar a bola para longe, depois do árbitro ter assinalado a infração. Lionel Olímpio para o lançamento. Paulo Oliveira. Crivellaro. Maicon no corte. Defur. Fernando. Alexandro. Mazu. Tenta evitar Otamendi. Ali. Cruzamento de Tiago Rodrigues. E segura Fabiano. Fazendo falta, creio, Tomané. Podia ter lesionado mais na queda do que no contacto com o Tomané, mas é obviamente o contacto com o Tomané que provoca depois a queda, mas quando bate no relvado é que natural tinha sentido ali. Está a ser prestada a Fabiano neste momento, da equipa médica do Futebol Clube do Porto. Estamos já a atingir o minuto 90, portanto, há pouco tempo de sabermos quanto durará mais este desafio entre o Vitória de Guimarães e o Futebol Clube do Porto. Vai abrir a cronometragem do período de compensação. Fabiano recuperado. O jogo retoma com pontapé livre. Exatamente pela falta cometida sobre o guarda-redes do Porto. Defur. André. Crivellaro. Ali. E o cruzamento sai mal. A intenção clara de levar a bola rápido para os corredores, como disse no momento da entrada de Crivellaro, o Adi passou a jogar ele como extremo esquerdo, uma indicação para que o Adi se pusesse um pouco mais à frente do terreno, no sentido de ter um esquerdino desse lado para tirar os cruzamentos rapidamente para a área, e um destro do outro, no caso Barrentos, também para colocar a bola já dentro do último terço. Sinto que às vezes não é possível chegar lá com a bola, então estão a fazer a colocar essa bola na frente, às vezes de uma forma mais direta, zonas mais regulares. Falta de Mazu agora sobre Otamendi. É a tal urgência de marcar, embora agora o tempo já começa a ser muito escasso. Fabiano para marcar o livre. 4 minutos é quanto vai durar mais este Vitória de Guimarães Futebol Clube do Porto. Jackson. Para o passo para Kelvin, fora de jogo, assinalado. E marca o livre Assis. Rápido para Lionel. Fernando. Kelvin. Ficou a pedir falta de Adi, jogador do Porto. E agora é Adi no cruzamento. Corte de Otamendi, sai enrolado, sai mal. Moreno a tentar aproveitar, mas a bola vai ao lado. E por pouco saiu um cruzamento para Barrentos, que estava na zona do segundo posto, mas a intenção do Moreno é claramente de rematar a baliza. Vendo aqui o corte de Otamendi, assim, de facto, absolutamente defeituoso. E a bola ressaltando para Moreno.
Kelvin. Danilo. É o Kelvin que ficou depois limitado depois da expulsão de Mangalani. Um aproveitamento que era desejável tirar da presença de Kelvin em campo, porque depois teve que se juntar um pouco mais atrás também e colaborar mais com o Porto, com menos jogador em campo nas ações defensivas. Moreira. Nivelado. Outra vez Moreira. Agora Adi. Já cruzamento de Adi. Fabiano com dificuldade agora, porque ele ia tentar agarrar. É muito alto e acaba por ter contacto com o ferro da bola. Exatamente. Tem essa intenção, podia ter largado a bola para algum jogador de Vitória. Jogou pelo seguro e bem. Jackson no corte. Vai sair Fabiano afastando. Assistindo agora Lionel Límpio no passo para Barrientos. Cruzamento e corte de Alexandro pela linha final. Pontapé de canto para a Vitória. Barrientos para marcar o canto. Afasta Jackson, remata agora Tiago Rodrigues, fortíssimo para corte de Danilo. Lançamento a favor do Vitória de Guimarães. Ocorre aqui os últimos minutos em defesa do troféu conquistado em maio deste ano no Jamor, perante o Benfica, a vitória que conduziu o Vitória à conquista da Taça de Portugal. Hoje está à beira de cair da competição na quarta eliminatória perante o Futebol Clube do Porto. Estamos a 1 minuto do final da partida em Guimarães. Otamendi para o livre. Lionel Límpio. E a pontapé de canto, creio, indica o árbitro Jorge Sousa. A favor do Futebol Clube do Porto, este pontapé de canto. É o Porto quem coloca agora já pouca gente ali, percebendo que o relógio está a empurrar o jogo para o final. Tem uma vantagem de 2 golos. Tem menos um jogador em campo, prefere manter assegurar os equilíbrios da equipa e deixar que o tempo passe. E passou. Final do jogo, Futebol Clube do Porto apurado para os oitavos de final da competição. A vitória de Guimarães, que é o atual detentor do troféu, cai aqui perante o Futebol Clube do Porto, derrotado o Vitória por 2-0. Golos de Fernando e de Jackson aos 15 e 40.